temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Qual som imbatível serei. Qual som imbatível serei. Igreja, antes de passar a palavra, eu quero pedir uma rica salva de palmas para esses dois jovens lindos que Jesus nos apresentou. Quero pedir porque Jesus nos ensinou a amá-los. Não fica com vergonha não, Dodô. Jesus nos ensinou a amá-los de tal maneira, eles não fazem parte do nosso ministério, mas honram aqui, ó, com a presença. Uma coisa linda, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá, filhos? Oi? Ele louva hoje, Dudu. Louva hoje, Moisés. Não, Moisés vai pregar e Dodô vai louvar. Tá vendo? E amanhã. Viu como ele foge? Igreja, vamos ficar de pé. É depois. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Após a palavra estaremos adorando ao Senhor. Amém? Levantem suas mãos para cá. Esse é o nosso presbítero Ricardo. Presbítero esse que também conhecemos desde novinho também. Aleluia. Foi o primeiro a se destacar da turma, né, Ricardo? Casou primeiro, não foi você ou Denis? Acho que foi Denis. Foi Denis, Livingston. Hã? Foi Livingston. O Sandro foi depois. É? Eu ainda casei antes do Sandro. Do Sandro. Então, o Sandro foi depois. Uma turma linda e maravilhosa, que minha casa ficava assim, ó, Eduardo. Mas era fogo puro. Era aqueles jovens que quando eles falavam assim, vamos orar, diante de Deus, não era, Ricardo? A gente brincávamos muito, mas quando era para poder estar ali, ó, no Senhor, o diabo corria, mas corria muito. Ricardo fala para eles que outras vezes o demônio saía correndo lá no meu quintal. Não era, Ricardo? Porque nós começávamos a clamar lá em nossa casa, não era, Larissa? Ela lembra da Renata, também era novinha, também estava lá conosco, e lá a gente fazia, Satanás tinha que correr. A ponto de vizinhos passarem mal, porque a gente começava a clamar. No outro dia o vizinho chamava a gente e perguntava, o que houve na casa da senhora? Que todo mundo começou a passar mal aqui. Então amanhã vai todo mundo piorar, porque nós vamos clamar mais. Minha casa ficava assim, ó, Eduardo, era a coisa mais linda. Eu amo esses meninos, esses jovens hoje casados, graças a Deus, a sua esposa. Ficamos muito felizes que hoje o Jonatas agora é papai, né? Mais um agora papai. Eu fico muito feliz, porque a gente vê os jovens tudo assim, já são agora tudo família, graças a Deus. Vamos orar e interceder pela vida do nosso presbítero, amém?
Soberano Deus e eterno Pai, ainda diante da sua presença, Senhor, queremos já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda há de fazer. Te agradecer por todas as palavras e louvores entoadas neste lugar. Te agradecer, Pai, porque cremos que a sua vontade é boa e perfeita aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. E também queremos te entregar, Senhor, o teu servo em suas mãos. Continua o abençoando, continua, Deus, derramando sobre ele as suas ricas graças. Senhor, encha o teu coração para com que ele possa falar aquilo que lhe provém. Tira, Pai, toda barreira, todo impedimento e nos dê uma atenção ligada somente a Ti, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com a rica salva de palmas? Graças a Deus, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Que maravilha poder estarmos reunidos aqui para louvar a Deus. Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus, quero nessa noite louvar a Deus. Não tem mais nem o que falar, depois que a pastora Eliane já falou, só agradecer a Deus por tudo, pela oportunidade de poder voltar aqui neste lugar, onde, como a pastora já falou, foi o lugar onde eu também cresci aqui. Para quem não sabe, querido, para os que são novos, eu fui o jovem conhecido como aquele que comeu a única goiaba do pé do pastor Joelmo. Tá? Você que não sabe aí dessa história, eu sou o rapaz responsável que o pastor Joelmo procurou arrancar a cabeça, porque comeu a tão goiaba que ele foi lá, enquanto o pessoal estava tomando banho de piscina, eu estava lá, pegando a goiaba do pastor Joelmo. Mas graças a Deus, querido, como a pastora Eliane falou, a gente, quando viajava para a Conceição de Jacareí, era um momento da gente se distrair, brincar, mas acabava se tornando um momento de culto. Pessoas que via aquele encontro que nós fazíamos, pastora, começavam a pedir oração, e ali no meio da rua, enquanto os blocos de carnaval estavam o pessoal bebendo, se prostituindo, nós estávamos orando pelas pessoas, e as pessoas estavam sendo tocadas por Deus ali em Conceição de Jacareí. Enquanto a gente estava ali para se divertir, Deus estava operando através das nossas vidas. E era maravilhoso, ainda é maravilhoso, mas hoje correria, vai acontecendo, mas é maravilhoso, querido, essas experiências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E eu tenho um grande carinho pela pastora, eu tenho um grande carinho pelo pastor Joelmo. Eu falo isso com todo respeito, é a pastora, mas a gente conhece como a tia Eliane, que um grande carinho sempre cuida da gente de barra de oração. A gente lembra quando a igreja, na verdade, ela era assim, a gente se escondia no meio do quartinho que tinha ali, atrás do púlpito, a gente ficava orando e Deus, ele ia libertando. Então, irmão, se eu for ficar falando aqui a noite toda, tem várias experiências do que Deus fez nesse lugar. E você é fruto disso que aconteceu aqui neste lugar. Você é resultado das orações e do fervor que foi feito aqui neste lugar. Então, que Deus continue abençoando a vida da senhora, abençoando a vida de toda a família da senhora, o ministério, a todos os irmãos que, sem sombra de dúvida, irmão, têm orado, buscaram para poder essa festividade acontecer. Deus, ele já está abençoando a sua vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, querido, para nós não nos demorarmos. No segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 29. Glória a Deus. A partir do versículo de número 6. Depois, se puder, o tecladista que se escondeu aí, me ajudar aí. Tá? Se esconde não. Depois tem um beijinho na flor para você no final. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eita, vamos lá. Como diz o Livingston, vem a escola dominical, Segunda Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E eles os deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam a porta do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofertaram holocausto
no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhe perturbação, assolação e escárnio, como vós o estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir, e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai contar o início do reinado do rei por nome Ezequias. Ezequias, quando ele vai se assentar no trono de Israel, ele vai suceder o seu pai por nome Acais. E a Bíblia vai dizer que ele, quando se assenta no trono de Jerusalém, ele tem 25 anos de idade quando ele começa a reinar. Antes de nós darmos prosseguimento a essa história, ao tema da festividade, vamos fazer uma retrospectiva aqui rapidinho. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 16, a partir do versículo 1, nós vamos ver o reinado do seu pai Acais. Quando Acais se assenta ao trono de Jerusalém, a Bíblia Sagrada vai dizer que aqui o reino de Israel não era mais as 12 tribos que o Senhor havia tirado da terra do Egito. Todos nós sabemos que o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis vai contar a história dos dois reinos que se estabeleceram em Israel. Porque quando, nos primeiros capítulos do primeiro livro de 2 Reis, quando Davi morre, Salomão, ele se assenta sobre o trono. Quando Salomão ele morre, o seu filho por nome Roboão se assenta ao trono. A Bíblia vai dizer que Roboão, ele agora vai estabelecer em Israel um grande tributo para que o povo pudesse pagar. E o texto vai dizer que o povo, não aguentando esse tributo, as 12 tribos vão se dividir. E elas vão agora ser o reino do norte, aonde ficou conhecido como Samaria, aonde fica as 10 tribos por nome de Israel. Aqui no reino de Judá, no reino das descendências dos filhos de Davi, vai ficar as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo também de Benjamim. Nessas duas tribos, a Bíblia vai dizer que todos os 19 reis que vieram da linhagem de Davi, alguns deles obedeceram aquilo que o Senhor havia estabelecido como lei para o povo poder seguir. Mas alguns reis preferiram se desviar daquilo que Deus tinha para o seu povo. Lá no reino do norte, aonde ficou as 10 tribos de Israel, Deus permitiu com que um homem por nome Jeroboão se assentasse no trono daquela nova dinastia. E o texto diz que Deus aparece para Jeroboão e diz para ele: se você andar comigo, como andou Davi, eu farei o teu reino prosperar. Eu farei com que todos os seus inimigos fiquem debaixo dos seus pés. Mas para que isso aconteça, não se desvie da minha lei e nem daquilo que eu tenho estabelecido para o meu povo poder seguir. Jeroboão, ele começa muito bem seguindo ao Senhor. Só que Jeroboão percebe que todo ano, quando os filhos de Israel tinham que se reunir para comemorar as festas anuais de Israel, eles tinham que sair de Samaria e as 10 tribos partiam lá para o reino do sul que ficava em Jerusalém, porque o templo ainda estava estabelecido em Jerusalém. Então o rei Jeroboão, com medo de que, chegando em Jerusalém, o rei que estava estabelecido sobre aquele reino ali pudesse persuadir as outras 10 tribos e tentasse
tentasse trazê-los de volta para se unir a um único reino. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jeroboão, ele arquiteta um plano e ele implanta dentro de Samaria um padrão que fosse a cópia do que era em Jerusalém. Ele começa a edificar pessoas ao sacerdócio, pessoas que Deus não havia chamado, porque todos nós sabemos que a tribo da onde era para vir o sacerdócio era da tribo de Levi. E Jeroboão, ele não quer saber, ele agora começa a instituir homens de qualquer posição ou de qualquer vida, não importava o que aquele homem estava fazendo, ele começa a dar autoridade para aqueles homens sacrificar sacrifícios em nome do Senhor. E Deus olha para Jeroboão e diz: eu estou rejeitando o teu reinado, porque você fez tudo aquilo que não me agradava. É interessante, querido, porque ele tinha tudo para o seu reinado ser bem sucedido, mas ele prefere cortar caminho, ele prefere cortar trilhas, como quem diz assim, já que para atrair a vontade das pessoas, para agradar o homem, eu prefiro agradar a multidão do que agradar a vontade de Deus. Jeroboão, ele quebra todos os princípios que Deus tinha estabelecido para ele. Ele agora traz uma réplica dos cordeiros, do cordeiro que foi adorado lá no Egito. Ele traz para dentro de Samaria. E o reino de Samaria começa agora a ser idólatra, a adorar os deuses que Deus havia estabelecido para eles não adorarem. E o reino de Samaria começou a se desviar da vontade de Deus. Quando o rei Acaz se assenta no trono, ele é o rei de número 12 do reino de Judá. Quando ele se assenta no trono, a Bíblia vai dizendo no livro de 2 Reis, no capítulo de número 16, que ele fez tudo que não agradava ao Senhor. Sabe quantos anos ele tinha quando ele se assentou no reino de Judá? 20 anos de idade tinha Acaz quando ele se sentou. E eu fico pensando um rapaz maduro, ainda bem jovem, bem maturo, sem nenhuma experiência, mas quando ele se assenta no trono, a primeira coisa que ele faz não é procurar saber qual era a vontade de Deus. A primeira coisa que ele faz é pegar os seus filhos e ofertar como sacrifício aos deuses Moloque, aos deuses pagãos. Deus, ele havia estabelecido que não haveria que ter sacrifício humano, mas Acaz não quis saber disso. Ele pensou assim: olha, eu não quero saber o que o Senhor acha, quem está mandando agora em Jerusalém sou eu, da maneira que eu quero, o Senhor gostando ou não. E a Bíblia vai dizer que ele, quando se assenta no trono, o reino de Samaria, aonde ficavam as 10 tribos, tinham caído pelo mesmo pecado que ele estava iniciando. Na mão dos assírios, Deus havia entregado as 10 tribos na mão dos assírios por causa da idolatria, por causa da corrupção, por causa de se associar ao mundo. Quando Deus disse: eu sou o seu Deus e não porás outro Deus no meio de vocês, eu sou o seu libertador, foi eu que tirei você do Egito. Mas eles escolhem adorar outros deuses. Os dois livros de 1 e 2 Reis é um período de cerca de 400 anos de reis que se assentaram. 19 reis se sentou no reino de Judá, 19 reis no reino de Samaria. E a Bíblia diz que todos os reis de Samaria foram perversos, homens maus. Para você ter uma ideia, em Samaria era mais ou menos assim: um rei se assentava e ele imaginava o seguinte: eu tenho um filho, eu tenho vários filhos, e um deles eu vou colocar no meu trono. Só que alguém não se agradando do rei de Samaria, que estava sentado no trono, ele vinha quando ninguém imaginava, alguém de muita confiança do rei, e matava ele. De vez dessa pessoa que matou o rei ser preso, ser morto, não. Sabe o que fazia? Tomava o trono. E agora aquele que matou, agora era o rei. Era mais ou menos essa bagunça que era em Samaria. O
o reino de Judá continuava ainda fiel à descendência dos filhos de Davi. E a Bíblia vai dizer que Acais recebe o aviso de Deus. No livro de Isaías, no capítulo de número 7, Deus levanta Isaías para falar com Acais, dizendo: olha, o que aconteceu no reino de Samaria, que caíram, se você não mudar, você vai cair também. Isaías capítulo de número 7, Deus manda Isaías escrever uma carta. Isaías, eu estou avisando antes que o mal aconteça, porque antes da justiça de Deus descer sobre a terra, Deus ele levanta profeta para anunciar, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento. Deus ele quer nos nossos dias um aquebrantamento antes que venha o juízo. A Bíblia diz que, olha só, o rei Peca, que era do reino de Samaria, já quando Acais se assentou no trono, o rei Peca já tinha cerca de 17 anos que estava reinando lá em Samaria, já estava sob o domínio da Síria. Era escravo da Síria, mas ele continuava lá como rei por autorização do rei da Síria. A Bíblia vai dizer que o rei Peca de Samaria, de Israel, se une com o exército da Síria, não a Síria, da Síria, e diz assim: ó, vamos invadir Jerusalém, vamos tirar Acais do trono e vamos colocar um dos nossos. Vamos colocar um dos nossos, porque nós não estamos agradando, porque não havia acordo entre o rei do norte nem o rei do sul. Nesse período entre o rei Peca e o rei Acais não havia um acordo. Então ele disse: vamos derrubar ele, porque ele não está entre nós. Porque é mais ou menos no nosso dia assim: se eu não fecho com você, eu vou te derrubar. Se você não fecha comigo, pastor, eu vou passar a perna de você, porque você está me incomodando. E a Bíblia diz que os dois reinos, o reino sírio e o reino de Israel, se reúnem para invadir Jerusalém, para tirar o reinado de Acais. Aí a Bíblia vai dizer que Deus levanta Isaías, manda ele escrever uma carta, mandar para o seu filho no capítulo 7 do livro de Isaías, e vai dizer: ó, avisa para Acais que está tremendo de medo, está tremendo as bases, está todo mundo tremendo. Diz para ele que assim diz o Senhor: nenhum mal vai te acontecer, nenhum mal vai chegar à tua casa, porque eu ainda sou o Deus desse negócio. Aí, olha o que aconteceu, irmão. Se eu recebo algo disso, irmão, eu não fico na terra não, só do céu. Se Deus diz para mim: pastora, fica tranquilo que nada vai te acontecer, já era, é agora que eu vou, ninguém me segura. Olha o que o rei Acais fez ao receber essa palavra. Ele vai olhar para o profeta, não, o profeta Isaías vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha, para você ter certeza que Deus está contigo e de que nenhum exército vai te atingir, faz prova de Deus. Deus está dizendo: faz prova de mim, para que você saiba que eu estou com você. Aí o rei Acais, sabe o que ele faz? Imagina, irmão Paulo, imagina Deus dizendo assim: ó, para tu saber que eu estou contigo e que nada vai se levantar contra você e vai vencer, faz prova de mim. Sabe o que o rei vai fazer? Ele olha para o profeta e diz: profeta, e vou eu me preocupar com Jeová? Vou eu tentar o Senhor? Como quem diz assim, ó, e quero lá saber de Deus, né? Rapaz, o meu reino eu cheguei até aqui, tô nem aí para Deus não, cara. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai no reino da Síria, vai se reunir com o rei da Síria e vai dizer para ele: luta comigo, porque os meus inimigos estão tentando me vencer. Ao rei da Síria, Deus prega assim: ó, eu vou lutar contigo,
mas tu vai ter que fazer sacrifício aos meus deuses a partir de agora. Tu vai ter que colocar um altar. E Jeová a partir de hoje não é mais o Deus daqui de Jerusalém. A partir de agora o Deus daqui é os deuses pagãos que nós adoramos. Sabe o que Acais vai fazer? Ele vai na porta do templo, entra dentro dos que foram passados de geração em geração, aonde por muito menos homens tocaram e foram fulminados, e disse assim: Jeová, a partir de agora aquilo que te exalta vai exaltar o pecado, vai exaltar a idolatria, vai exaltar o homem, vai exaltar os deuses pagãos. Se contentando com isso, ele pega os portões do templo, quando ele arranca todo o ouro, toda a prata, e diz assim: ó Jeová, adeus, fechou a porta, para garantir que ninguém vai mais abrir, passa a corrente. E o rei da Síria entra na luta contra o rei Peca e o rei da Síria e vence eles. Quando eles vencem, o rei Acais está bem tranquilo, calmo, lá em Jerusalém. Chega uma carta para ele dizendo assim: olha, o rei da Síria te convocou para tu lá em Damasco, que é uma das cidades em que vocês venceram a guerra. E lá vai ele. Quando ele chega em Damasco, a Bíblia vai dizer que ele fica deslumbrado com os templos de idolatria que havia naquele lugar. Ele olha assim e diz: ó, antes que eu chegue em Jerusalém, escreve uma carta para Urias e diz para ele, ó, faz um desenho aqui, uma réplica aqui, igual o símbolo que vocês estão vendo assim, e manda para Jerusalém, porque eu quero, antes de eu chegar lá, que todo ponto de Jerusalém tenha um altar edificado aos deuses pagãos. Quando ele chega em Jerusalém, tinha altar para todo lado de adoração, não a Deus, mas aos deuses pagãos. A casa de Deus começou a se encher de lixo, de poeira, ou quem sabe até começou a ser usado as portas para pessoas beberem, se prostituírem. E Deus dizendo: eu não quero permitir que o reino se levante e destrua Jerusalém, como aconteceu com o reino de Samaria. Mas o povo está andando pelo caminho que não me agrada, e toda vez que eu e você saímos na direção de Deus, como uma forma de Ele nos trazer de volta, Ele permite que o diabo se levante para você voltar para o caminho. Se for necessário, Ele vai fortalecer o inimigo para você voltar para os trilhos. Que em cada lugar havia o tempo de exaltação. Imagine, querido, um lugar que era de adoração a Deus, um lugar onde, quando a Bíblia diz, quando Asaf tocava os seus instrumentos e a sua comitiva de adoradores se reunia, quando eles começavam a adorar, eles não conseguiam ficar de pé. Agora era um lugar de prostituição. Haviam abrido mão da glória de Deus pelaquilo que era perecível. Só que a Bíblia vai dizer que neste intervalo um jovem está crescendo, e o nome dele é Ezequias. O historiador vai dizer que Ezequias já ficava do lado do seu pai, sentadinho do lado dele, se preparando para quando ele morresse, ele assumisse o trono. Eu fico imaginando, querido, todo pai e toda mãe, o seu filho vai ser reflexo daquilo que você é. Por isso toda a preocupação é de suma importância. O teu filho está mais preocupado, não é o que você fala, é o que você está fazendo na frente dele.
Você pode falar para ele o que você quiser, mas o que você faz vai gravar na mente dele. E Ezequias está crescendo naquele cenário de um pai corrupto, de um pai idólatra, de um pai que não queria saber nada com Deus. Só que Acaz tem que morrer. Tem que morrer. Porque se ele não morrer, Ezequias não assume o trono. Se não mudar, querido, Deus ele vai tirar pela raiz. Se não houver um arrependimento, Deus mesmo descerá, pegará da raiz e dirá: já que não faz a minha vontade, eu coloco outro no lugar, porque na minha obra ninguém é insubstituível. Se não quer fazer, se não quer ser separado, se não quer ser consagrado, abre espaço para outro, mas a obra de Deus não vai parar. A obra dele vai continuar. A Bíblia diz que quando o rei Acaz morre, ele foi tão ruim, tão perverso, que nem deixaram enterrar ele no túmulo real que todos os reis eram enterrados. Colocaram ele para fora de Jerusalém. Quando Ezequias se assenta no trono, ele tinha 25 anos de idade. Eu imagino Ezequias, querido, sentando-se no trono. E a comitiva, que normalmente quando o rei ia assumir o trono, vinha ali fazer aquela festa, fazia toda aquela coisa pomposa. Esse agora é o novo rei, coroava tudo aquilo bonito. Eu imagino Ezequias sentado, pastor Eliane, esperando a coroa vir sobre a sua cabeça. E quando a coroa desce na sua cabeça, eu imagino a sua comitiva esperando ele dizer alguma coisa. Tipo assim: o que o Senhor quer fazer a partir de agora? Qual é a sua construção? O que é que o Senhor vai fazer a partir de agora, Ezequias? Vai dar a mesma continuidade no teu pai? Eu imagino Ezequias olhando dizendo assim: quem é o rei a partir de hoje? O rei é o Senhor. Então, qualquer tipo de coisa aqui em Jerusalém, eu quero ir na casa de Deus. Quando ele chega diante da porta da casa de Deus, querido, imagine, já viu aqueles filmes de casas muito velhas, aonde o mato chega a cobrir os portões, não dá para identificar. Às vezes não dá nem para ver o que está lá dentro, de tão grande que era o tamanho do mato. Mais ou menos estava assim. Ezequias olhou para aquilo dali e disse: está tudo sujo, está tudo um lixo, uma desordem, uma bagunça. Abre os portões, quebra a corrente. Ele diz: vem alguém aí com machado, vem alguém aí com alguma coisa, quebra essa corrente, porque Deus nessa noite está dizendo: a restauração vai começar, mas vai quebrar a corrente. Aqueles que estão aprisionados, ele vai passar a corrente, você vai ser liberto. A restauração vai quebrar a corrente. Os portões se abrem com muita dificuldade. Eu imagino Ezequias dizendo: traz aí o pessoal que faz a limpeza, vamos cortar capim, vamos cortar mato, vamos botar tudo para fora, corta tudo. E com muita dificuldade consegue chegar no pátio. Eita glória! Quando ele chega no pátio, ele percebe que o local que era de sacrifício para Deus estava posto um sacrifício para os ídolos. Ezequias diz: eu quero homens aqui de coragem para meter pancada na idolatria. Vamos quebrar tudo, porque Deus vai voltar para o meio de nós. Deus vai voltar para essa casa. Deus será o centro novamente. Vamos quebrar aquilo que é idolatria. Vamos quebrar aquilo que é pecado. Vamos quebrar aquilo que nos prende no mundo.
China, quebra os ídolos. Mas Ezequias, o rei da Síria, não vai gostar, não estou nem aí. Deus vai voltar a ser o Senhor deste lugar. O que meu pai fez não me importa. A partir de hoje, Deus quer saber do que eu vou fazer a partir de agora. Não importa o que os teus descendentes fizeram lá atrás. Deus quer saber o que você vai fazer com os altares de Baal a partir de hoje. Vai continuar se prostrando nele ou vai levantar e quebrar ele e vai dizer: a partir de hoje não tem pecado na minha vida, a partir de hoje não tem idolatria, a partir de hoje não tem corrupção. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, a minha vida é de Deus. Maravilha! Evangelista Bruno, feliz te ver, meu querido. Quanto tempo! Olhe para cá, Ezequias, ele limpa todo o altar. Mas algo que é interessante, querido, que os postes de bronze, os pisos de ouro continuavam lá. Ezequias ou Acais só pegou o que estava dentro, mas o que estava fora ainda brilhava. E algo é muito forte, eu aprendo aqui, querido. Tem muita gente que brilha por fora, mas por dentro já foi roubado pelo Deus. Tem gente que está reluzindo como ouro por fora, mas por dentro todo o brilho já foi tirado, o capim já está crescendo, as correntes já estão lhe prendendo. Mas eu vim nessa noite na autoridade de Deus para te dizer: tem quebra de corrente aqui hoje, tem limpeza na sua vida aqui hoje, tem restauração na sua vida aqui hoje. Quem acredita nisso, levante a mão para adorar a Ele, e Ele vai te restaurar. Quando Ezequias abre as portas que davam acesso ao santo lugar, não era ainda o santo do santo, era o santo lugar, ele percebe, querido, tanto lixo. Ele diz: ó, chama aí o pessoal da Colurbe aí, ó, vamos entrar com força, colocar todo o lixo para fora, vamos jogar o lixo no lixo. O que tem que ficar aqui dentro, querido, é aquilo que é restaurado e limpo por Deus. Aqui não tem que ficar mais, querido, pecadinho lá de fora. Aqui dentro não pode ficar mais a desculpa que você não pode mudar. Aqui não pode ficar mais aquela tampa pegado, tipo de erro que você não quer largar. Quer ter restauração? Abre o seu coração nessa noite, que Deus ele vai tirar o que está podre de dentro e vai trazer para fora e vai limpar a sua vida. Que o templo ele é limpo, novamente volta a ter o brilho do templo. Só que a Bíblia vai dizer agora que Ezequias vai dizer para a tribo de Levi, aonde ficava o sacerdote, pastora, que já não estava exercendo mais o seu trabalho de sacerdócio. Deus vai convocar os levitas que não estavam mais exercendo o trabalho de levita no reinado de Acais. Porque os levitas foram tudo jogar de lado. A partir de hoje, vocês não têm espaço para adorar mais a Deus. A partir de hoje, se quiser, pode fazer sacrifício para os ídolos, mas para Jeová. Quem queria ficou, mas quem disse: eu não vou me corromper, eu vou sair, não estava mais exercendo. Ezequias vai dizer assim: ó, vem todos os que exerciam o trabalho dentro da casa de Deus. Afia o teu instrumento e a tua ferramenta, porque chegou o tempo de voltar a exercer a sua função dentro da casa de Deus. Eu não sei se você está entendendo, só que Deus nessa noite está me dizendo: você que há muito tempo não exercia o ministério que Ele te confiou, você que há muito tempo estava com
está dizendo: vem, entra de novo no santuário, volta para dentro da minha casa, que é tempo de exercer aquilo que eu coloquei na sua mão. Eu imagino os instrumentistas vindo com força, dizendo: vamos tocar, vamos fazer sacrifício. Ezequias: calma. Antes de exercer o trabalho de você novamente, nós vamos nos consagrar ao Senhor. Porque o povo não estava mais se consagrando a Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: eu já sei pregar, para que eu quero ler mais a Bíblia? Para que eu quero ir mais à escola dominical? Eu já sei cantar, para que eu preciso vir no ensaio? Eu já sei colocar a mão, pastora, e o demônio sai, e eu sei falar um balá, para que eu vou me consagrar? Eu já sou profeta. Só que Deus estava dizendo, estava com a ferramenta enferrujada, parecia que estava funcionando. Todo instrumento que ele não é colocado em uso, ele empena, ele quebra a corda, ele enferruja. Só que nessa noite Deus diz: vem com a tua ferramenta mesmo enferrujada. Esta noite será a noite de restaurar a ferramenta. Os músicos sabem quando o instrumento está desafinado. Eu não sei porque eu não sou músico, eu arranho alguma coisa ali, mas não sei. Mas quem é músico sabe quando, nossa, isso aqui está desafinado. Ele sabe. E Ezequias disse: olha, traz o instrumento de vocês, mas não traz de qualquer maneira não. Afina ele, porque para Deus tem que ser algo diferente. Para haver uma restauração de Deus, vamos fazer o que a gente deixou de fazer há muito tempo. Vamos nos consagrar. E na consagração nós vamos fazer o quê? Nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Há momento em que muita gente não quer ser tocado. Todos nós queremos sempre apresentar o melhor perfil. Só que Deus, ele nos confronta antes de uma restauração vir. Tem que descer, tem que se humilhar, tem que bater a cara mesmo no chão para que haja uma restauração. Não tem que aparecer ninguém aqui não. Tem que todos descer diante dele. Só tem restauração para quem aprende o segredo da humilhação. É interessante isso aqui, querido. Olha só. Vou terminar. Segunda vez que estou dizendo isso. O templo, Deus poderia dizer: Ezequias, já que você está disposto a mudar a situação de Israel, faz o seguinte: manda destruir tudo e constrói do zero. Não é mais fácil? Toda pessoa que trabalha com construção civil, ele sempre vai dizer: é mais fácil construir do chão do que pegar e reformar aquilo que já está levantado. É mais gasto você pegar o que já está construído do que você derrubar do terreno do chão e construir do zero. E Deus não diz, não interrompe Ezequias, diz assim: Ezequias, não faz isso aí não, é muito trabalhoso. Rapaz, tem que limpar essa sujeira, não derruba tudo. Passa um caminhão, um trator, arranca tudo isso do lugar e constrói do zero. Por que Deus não impediu ele? Por que Deus permitiu que Ezequias pegasse aquilo que já estava de pé, estava sujo, estava corrompido, estava um lixo? Mas Deus, ele é especialista de pegar o que é lixo e transformar em lixo. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho aqui para nós fecharmos. Livro de 1 Coríntios, para nós termos essa resposta. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Meu Deus, vamos entender o porquê que Deus, ele não mandou do zero. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 e versículo 17. Olha o que a palavra diz. Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus
Deus o destruirá, porque o templo é de Deus, que sois vós, é santo. Sabe por que Ezequias não derrubou? Porque era de Deus, e como é de Deus, ele diz: se derruba ou se restaura. E nessa noite Deus está me dizendo para te dizer: ele não vai derrubar, ele vai restaurar, ele vai restaurar, ele vai restaurar. Ele é a lavação da Candarabalai. Receba, receba, receba. Ele vai te restaurar. Está tendo vazamento, está tendo rachadura, não tem problema. Eu não quero que derrube, eu quero é restauração. Para quando olharem, vão ver a fachada e dizer: não foi do zero não, foi restaurado. Tem marca, tem cicatriz, tem xarabacandarabarrai. Eita, Deus vai te marcar, para que quando te olharem veja que a restauração chegou em você. Constrói do zero sempre vai se preocupar para consertar os defeitos, mas aquilo que está restaurado, por mais que faça uma fachada bonita, sempre vai ter um nível diferente. Alguém vai olhar e vai dizer: foi mexido aqui, isso aqui não foi do zero não. Isso aqui não veio do chão não. Só eu e você sabemos o que é ser pego por ele. Quando pessoas olharam para mim, para você, disseram: não tem jeito, derruba mesmo, porque essa casa não tem solução, não tem jeito para ela, não tem jeito para ele, e danada não, isso aí é tempo perdido, qualquer momento isso aí o vento vai derrubar. Só que o construtor olhou para mim, olhou para você e disse: não vai cair não, eu vou colocar uma coluna do lado, eu vou colocar uma escolha do lado, eu vou mostrar que eu restauro aquilo que foi perdido, que não tinha mais chance. Só quem passou pela restauração sabe. Eu acho muito bonito quando alguém chega aqui e conta aquele testemunho: irmão, eu nasci num berço evangélico, isso é tão lindo, isso é tão bonito. Mas quando eu vejo, pastor, alguém dizer: eu passei por uma guerra tão terrível, irmão, só Deus sabe de onde o Senhor me tirou, eu estou cheio de cicatriz, eu estou cheio de fendas ainda para poder ser liberto. E Deus dizendo: eu estou te purificando. Quem olha para mim, para você e diz: não, essa casa já era para ter caído há muito tempo, essa casa já era para ter sucumbido, eu nem sabia que esse CPF ainda existia. Quem olhava para mim, para você, dizia: como aquela árvore cortada, sem esperança, tomada. Assim talvez eu e você fomos encontrados, mas ao cheiro das águas, eita glória, tem um rio de água passando aqui neste lugar, querido. Ele vai lavar você da planta da cabeça às plantas dos pés. Eu não sei se você está sentindo, mas desde que iniciou esse culto, há uma glória muito forte aqui neste lugar. Deus vai marcar, pastor Eliane, pessoas aqui neste lugar, para que você entenda que chegou o tempo da restauração, chegou o tempo de Deus te restaurar. Ezequias dentro do templo, olha, tira o lixo, põe para fora, tira o que não é de Deus, traz de volta. Eu imagino, querido, Deus assim, ó, Deus olhando para Jerusalém, ó, de costa. Aí Ezequias fazendo a limpeza, e Deus assim, ó.
os outros já faz, querido, é fácil. Pegar o que já está construído é fácil. Quero ver pegar, querido, aquilo para ser restaurado por Deus. Hoje nós vivemos tempo em que as pessoas não querem ir lá no fundo do poço, pegar aquele que está lá embaixo. É muito fácil eu estar aqui pregando, cantando, sendo usado, é maravilhoso. Mas Deus dizendo, eu quero te usar para restaurar quem está quebrado. Eu quero te usar para você entrar na boca de fumo, no prostíbulo, para você entender que como eu te restaurei, eu quero te usar para restaurar hoje, para colocar lixo para fora, para colocar pecado para fora, para colocar idolatria para fora. Eu quero te usar para um propósito. Deus já estava prestes a fazer isso aqui, tirar a mão de Israel e os inimigos entrarem e tomarem, tudo como fez em Samaria. Mas quando Deus viu Ezequias entrando no templo, não se preocupando com coroa, não se preocupa com nome, com sucesso, aonde Deus vai permitir você chegar, se preocupa com isso não, se preocupa em continuar com a tua integridade diante de Deus. Ezequias olhou e disse, eu não estou preocupado com coroa, eu quero a glória de Deus de novo entre nós. E nessa noite Deus, Ele quer derramar sobre nós a sua glória. Israel tinha costume de fazer aliança com os povos da antiguidade para poder fortalecer uma necessidade. Só que quem está na direção de Deus não precisa do homem para nada. Você não precisa depender daquela pessoa que disse para você, confia em mim, porque aquele currículo eu já vou colocar na mão do chefe lá, o emprego é teu. Confia em mim, porque tem gente que olha para mim e para você e diz assim, olha, eu quero te ajudar, tá? Tu vai chegar longe, mas por trás. Olha, diz, olha, tomara que tu caia e escorregue numa casca de banana, não se levante mais. Só que Deus nessa noite disse, não vai escorregar, não vai cair, não vai se machucar. Tem restauração na nossa vida aqui neste lugar. Haverá um tempo chegando nossos dias, aonde a casa de Deus voltará a ser o centro da glória de Deus. Não troque a glória por nada, continue sendo aquilo que o Senhor te chamou. Seja servo e Ele vai te honrar. Sabe como Ezequias ficou conhecido? Como o rei que trouxe a restauração para dentro de Jerusalém. E Deus nessa noite nos pergunta, qual é o tipo de posição que nós estamos nos colocando para Deus nos usar? Como aquele que restaura ou como aquele que derruba? Como aquele que restaura ou como aquele que se corrompe? Como aquele que se restaura ou como aquele que se associa ao mundo porque quer agradar o mundo? Na desculpa que agradou no mundo, você vai atrair eles para aqui para dentro. Olha, a palavra de Deus não precisa mudar, só o mundo que precisa mudar por causa da palavra de Deus. Eu sei, querido, que não é fácil passar pelo processo da restauração, mas todo o povo saberá que esta igreja aqui vivenciou a restauração da parte de Deus. Muita coisa o Senhor vai tirar da sua vida, mas vai ser para o bem. Vai doer, vai chorar, vai sangrar, mas no final a glória vai ser esparramada sobre a nossa vida. E quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Sem palavras. Não precisamos nem falar nada. O Senhor já falou tudo por nós. Cadê?
diaconisa Priscila. Priscila. Vamos adorar o Senhor e já vamos terminar, amém? Aleluia! Bendito seja o teu nome. Que coisa linda! Que palavra linda! Ah, tá aqui? Faz procurar. Aleluia!